Olá pessoal, massa de uma bactéria. No caso eu vou tratar de uma bactéria esférica, como por exemplo a Staphylococcus aureus, que está presente em diversas infecções. O objetivo é encontrar uma função que dê a massa M da bactéria a cada tempo t. Então como é que funciona a variação da massa da bactéria? Depende da superfície dela. De maneira bem informal, como a bactéria é esférica, ela absorve nutrientes por todos os lados. Então, quanto maior a superfície da bactéria, mais aumenta a sua massa. Só que, quanto mais massa tiver a bactéria, maior é o seu metabolismo interno. Então, a taxa de variação aí da quantidade de massa, ela aumenta de acordo com a superfície, mas diminui de acordo com a própria massa. Aqui porque ela acaba absorvendo mais nutrientes, quanto mais superfície, mais acesso ela tem a nutrientes, e quanto maior a massa, maior o seu metabolismo, e isso faz diminuir a própria massa. Bom, qual que é o problema aqui? Eu tenho massa, superfície e massa. Eu preciso me livrar da superfície. Então eu tenho que reescrever essa EDO tendo apenas a massa. Eu quero tirar a superfície. Então o que eu vou fazer? A minha bactéria ela é esférica. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E eu vou isolar o raio. Então assim, ó, o 3 está aqui embaixo, vai lá para cima, 3 do volume. O 4 está aqui em cima, vai lá para baixo. O π está aqui em cima, vai lá para baixo. Só que isso aqui é o raio ao cubo. Então, quando eu tiro a raiz cúbica, eu fico com uma expressão para o raio em termos do volume. Bom, mas o que eu quero mesmo é me livrar da superfície, que é 4πr². Isso aqui é a superfície de uma esfera. E o raio, eu vou pegar essa expressão aqui. Note que aqui o expoente é 1/3. Só que 1/3 ao quadrado dá 2/3. Então, a superfície da bactéria é 4π, que multiplica 3 vezes o volume dividido por 4π, e isso aqui tudo é elevado a 2/3. Agora eu vou fazer uma hipótese de que a densidade da bactéria é constante, massa dividido pelo volume. Isso é uma boa aproximação. Eu posso dizer que a densidade dela é massa sobre o volume. Então isso aqui é constante, isso aqui é constante. E eu vou pegar o volume daqui de baixo e colocar aqui. Então vai funcionar assim, ó. Passa o volume para cima, a densidade para baixo. Então o volume é massa dividido por densidade. Eu vou pegar essa massa dividido por densidade e colocar aqui no volume. Ó, a massa pela densidade. Então isso aqui, finalmente, é uma expressão para a superfície da bactéria, que envolve a massa, e todo o resto aqui é constante. O 4, o π, o 3, o 4π de novo, a densidade ρ. Isso aqui tudo é número. Então tudo é constante. Mesmo elevado a 2/3 continua como constante. Eu reescrevi assim, ó. É uma constante que multiplica a massa elevado a 2/3. Então aqui está uma expressão para a superfície da bactéria. Eu vou lá e coloco aqui. Então como é que vai ficar? Fica assim, ó. A variação da massa é uma constante vezes a massa elevado a 2/3. Isso aqui trata da parte ali da superfície, menos uma outra constante e a própria massa. Então aqui está a equação diferencial que rege o crescimento da massa de uma bactéria. Eu vou adotar números em específico. Eu peguei aqui o menos bm e passei para o outro lado, então fica somando m. E daí no exercício eu vou supor que essa constante aqui acabou ficando mais 3 aqui, e que a outra constante ali deu 6. Então aqui eu estou colocando como hipótese que eu vou tratar de uma bactéria que satisfaz esta EDO em específico, e ainda vou colocar que a massa no tempo zero é 27 unidades de medida. Então o problema a ser resolvido é esse daí, que é uma equação de Bernoulli. Isso aqui é uma equação de Bernoulli. Então agora vale lembrar como é que funciona a equação de Bernoulli,
que é uma equação assim, ó, derivada, mais uma f que só depende de x, que multiplica y, uma g que só depende de x, y elevado a n. E nós fazemos a mudança de variável z, que é o y elevado a 1 menos n. Então, nós temos uma aula em específico para explicar como é que funciona a equação de Bernoulli. Aqui eu estou aplicando o conhecimento que já foi visto. Então, o que eu faço? Eu olho para esse 2/3 aqui, ele é o meu expoente. Então, eu tenho uma equação de Bernoulli em que o n é 2/3. A mudança de variáveis, z igual a m elevado a 1 menos n, em que o n é o 2/3 ali. Então, vai ficar m elevado a 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 é 1/3. Bom, mas eu preciso do m. Como é que eu vou tirar esse 1/3 aqui? Elevando os dois lados ao cubo. M na 1/3 elevado ao cubo fica o m. E aqui vai ficar, então, o z ao cubo. O m vai ser colocado aqui e aqui. Preciso da derivada. Então, eu vou derivar isso aqui. Baixa o 3, subtrai 1 do expoente e deriva a parte de dentro. Isso aqui é uma regra da cadeia. Tem esse zelinho aqui por fora. E agora é só substituir. Ó, aqui está a EDO, em que no lugar da derivada eu vou colocar 13 ao quadrado zelinha, mais 3m's, só que daí no lugar do m eu vou colocar z ao cubo. Ó, o z ao cubo aqui. E aqui tem o m de novo. Então aqui está o z ao cubo de novo. 6z ao cubo, e esse z ao cubo está elevado a 2/3. Vou começar a passar a limpo. Tem 3, tem 13 e tem 6. Dá para dividir por 3. Daí fica 1, 1 e 2. Dividir tudo por 3. E aqui, ó, z ao cubo elevado a 2/3, eu conservo a base e multiplico. Então, acaba simplificando o 3 com o 3, fica só ao quadrado. Ainda tem que manipular um pouco mais, porque isso aqui tem que virar uma EDO linear de primeira ordem. Então, eu tenho que tirar esse z ao quadrado. Para tirar o z ao quadrado, eu multiplico por z na menos 2. Multiplico por z elevado a menos 2, por z elevado a menos 2, por z elevado a menos 2. Então, eu multipliquei toda a linha por z elevado a menos 2. Por quê? Porque daí o z elevado a menos 2 com z ao quadrado dá z na zero, que é 1, sobrando apenas o z'. Então, eu quero chegar justamente na EDO linear de primeira ordem. Como é que ficou o outro pedaço aqui? Z elevado a menos 2 vezes z ao cubo é z na 1, ficou só o z. Z elevado a menos 2 vezes z ao quadrado é z na zero, que é 1, então fica só o 2 que está aqui. Então, finalmente, eu transformei a Bernoulli numa EDO linear de primeira ordem. E agora nós temos a outra aula em que eu explico como é que se resolve uma EDO linear de primeira ordem. Nós vamos aqui na f e calculamos o fator integrante. Mi, que é e elevado à integral da f de x dx, pega o fator integrante, multiplica toda a equação por ele, e depois junta como um produto do fator integrante vezes a função. Daí, novamente, nós temos uma aula em específico em que eu explico o funcionamento disso aqui. Aqui eu apenas revisei e estou aplicando a matéria. Então, quando eu chego aqui na EDO linear de primeira ordem, eu vejo que a função que multiplica o z é 1. Então, o fator integrante é e elevado à integral de 1 dt, que é e na t. Pego o fator integrante, multiplica toda a EDO por ele. Depois que eu multipliquei toda a EDO pelo fator integrante, a soma pode ser reescrita como uma derivada, que é a derivada do fator integrante vezes a função. Ali do lado eu nem mexi ainda. Então, o que acontece agora? Eu preciso do z, só que ele está com essa derivada. Então, eu vou integrar dos dois lados, porque quando eu integrar a derivada, vai ficar só o e na t vezes z. Então, agora eu vou ficar com o e na t vezes z e a integral disso daqui. Então, estamos aqui, ó. O e na t vezes z igual à integral do 2e elevado a t dt. Bom, a integral de e na t é o próprio e na t. E o 2 é uma constante que só acompanha. Ainda tem a constante de integração. Aqui eu tenho o e na t, eu vou tirar ele. Então, eu multiplico toda a equação por e elevado a menos t. E elevado a menos t vezes e na t vai dar só o z. Aqui também tem o e na t. Como eu estou multiplicando por e na menos t, vai ficar só o 2. Aqui tinha a constante.
agora tem constante e elevado a menos t. Então, já cheguei numa expressão para o z, e agora vale relembrar que o z é o m elevado a 1/3. Então, eu troco aqui, ó. Eu troquei o z pelo m elevado a 1/3. Vou descobrir o valor da constante. Eu sei que no tempo zero a massa é 27. Então, eu vou colocar o 27 aqui no m e o 0 aqui no t. Então, ó, vai ficar o raiz cúbica de 27, o 2, mais o c vezes e na zero. E na zero é 1. A raiz cúbica de 27 é 3. O 2 estava aqui, foi para o outro lado. 3 menos 2, 1 é a constante. Então, aqui, ó, a raiz cúbica de 27 é o 3. O 2 para o outro lado. Então, isso aqui deu 1. A constante dá 1. Pego a constante, que é 1, e coloco lá no lugar da constante. Então, vai ficar aqui, ó, o m elevado a 1/3 igual a 2 mais 1 vez o n a menos t, porque a constante c vale 1. Ou seja, para isolar o m, eu elevo tudo ao cubo, porque aqui eu tenho uma raiz cúbica. Então, eu elevo tudo ao cubo e isolo a massa. Então, a massa da bactéria, num instante t qualquer, é 2 mais e elevado a menos t, tudo isso aqui ao cubo. E é isso aí.